Capítulo 26. Eu ficava com os mestres de ofício vendo seus trabalhos. Os tanoeiros com as formas e as cubas, os carpinas com as rodas de carro ou lavrando as cumeeiras. A enxó descascava os paus d'arco e as plainas iam aos poucos devastando, alisando as tábuas de cedro. Seu Firmino, carpina, Pichito tanoeiro, seu Rodolfo mecânico, tomavam conta da casa do engenho na vaga da safra. Tiravam os 6 meses de inverno raspando madeira e batendo ferro. Gostavam de mim. Mexiam nos seus instrumentos e nem se importavam com as minhas travessuras. O que, porém, mais me prendia aos meus amigos eram as suas conversas e confissões. O seu Rodolfo sabia de muita coisa. Vivia consertando engenhos desde menino. E de toda parte trazia uma história. Trabalhara para um marinheiro no engenho do meio, para o major Ursulino do Itapuá, para o doutor Pedro do Miriri. Os negros de Ursulino, toda manhã, levavam uma chibatada na porta da senzala para esquentar o corpo. O marinheiro dormia na rede com a garrafa de cana nos braços. A destilação do engenho só trabalhava para a gente da Casa Grande. E o seu Rodolfo falava também de mulheres. Quando estivera no Jaburu, apanhara uma carga de gálico que lhe deixara o corpo numa chaga. O mestre Firmino parava com o serviço para ouvir o fim da história. Eu passava o dia inteiro rondando os oficiais nas suas confidências. Contavam a história de uns carpinas no engenho do Brejo. O senhor de engenho só mandava para eles bacalhau, na janta e no almoço. Passavam o dia inteiro bebendo água com a boca seca. Um dia, um deles disse para o negro que não gostava de bacalhau, que não aguentava mais aquilo. No outro dia, o tabuleiro com a comida chegou. Era peru. E peru de tarde. E a semana toda peru. Num domingo, o mestre saiu para dar umas voltas nos arredores. Viu um negro com uma porção de urubu nas costas. Que é isso, moleque? É peru para os carpinas. Os oficiais anoiteceram e não amanheceram na propriedade. E rebentou ferida pelo corpo deles. Estiveram para morrer num tempão. O velho Duda do Riachão não gostava de mulheres. Uma filha fugira com um cambiteiro. Casou a segunda vez. E sempre que a mulher estava para dar à luz, ficava o velho beirando o quarto. Chorava menino lá dentro. Batia na porta para a parteira, sabendo do sucedido. E se a notícia era ruim, o velho Duda só fazia dizer: acabai com ela. O capitão Quincas, irmão do velho José Paulino, tinha uma mulher chamada Calu. Morava no sítio de Sinhá Germínia. Era uma cabrocha bonita. Ele tirara a menina da família de um morador do Maravalha. Da Irmandade, o capitão Quincas parecia o mais genista. O seu tio, Manuel César do Taipu, tinha fama de brabo. Falava gritando com todo mundo. Uma vez, umas bestas do Santa Rosa fugiram para o engenho dele. O velho Manuel César mandou botar os animais na almanjarra de manhã à noite. Os bichos estavam comendo grosso. Ninguém no Santa Rosa tinha coragem de ir buscar. O coronel José Paulino respeitava o tio. Tinha medo. O capitão Quincas, quando soube, saiu. Entrou no engenho adentro, parou a moagem e cortou os arreios da almanjarra. O velho Manuel César comeu calado o atrevimento. Era assim o irmão mais moço do coronel. Pois bem, a cabrocha dera corda ao feitor. O homem soube da coisa. Um dia, estavam na planta da cana, aqui, dos cajueiros.
a escravatura no eito, o feitor Salvino de lado. O capitão chamou o cabra para perto dele. Os negros levantaram a cabeça do serviço. Cabra atrevido! E o rebenque cortou o rosto. Pegaram-se os dois por cima das canas verdes. Rolaram no chão. Brigaram muito. Os negros correram. O capitão Quincas ficara estendido com uma facada no vão esquerdo. O cabra se entregou. Quiseram matá-lo de peia. O coronel mandou para a cadeia. O partido dele estava debaixo. E no júri foi um serviço. O velho Manuel César protegia o assassino do sobrinho. Estava se vingando da afronta. O povo de Santa Rosa vendia o engenho, mas o cabra não saía livre. Pegou 30 anos infernando. Na hora do almoço, vinham chamar os mestres. Na mesa nem pareciam aqueles das histórias. Todos calados, de cabeça baixa, comendo. Ficava a olhar para eles, naquela hora, humildade de seus modos. No fim da mesa, parece que nem ouviam o que se falava. Eram surdos mudos para as conversas da casa grande. Aquele irmão mais moço do meu avô passava para a galeria dos meus heróis. O velho José Paulino governava os seus engenhos com o coração. Nunca o vi com armas no quarto. Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão imprestáveis. Eu queria um senhor de engenho que protegesse assassinos, que tivesse guarda-costas, gente no rifle. Ouvia falar no Dr. Quincas do Engenho Novo, num seu nedo cipó branco, que com cabras armados arrombara a cadeia para tirar um protegido das grades. Estes sim que eram senhores de engenho de verdade. Quando chegavam os parentes do Itambé, o seu Álvaro da Aurora, o Manuel Gomes do Riacho Fundo, com os filhos pequenos de botas e faca no colete, me punha a admirá-los como os meus grandes modelos. Meu avô falava das eleições da monarquia dentro das igrejas. Os senhores de engenho iam até as armas nas disputas. Brigavam pelos seus partidos, profanavam os templos de Deus, arrombando urnas e queimando atas. No brejo de areia, Félix Antônio levantou o povo contra o governo. De Goiânia saiu um exército para atacar o Recife. Os senhores de engenho iam na frente com os seus negros. Mas o velho José Paulino não era homem para tais coisas. Ele era temido mais pela sua bondade. Não havia coragem que levantasse a voz para aquela mansa autoridade de chefe. Não tinha adversários na sua comarca. Os seus inimigos eram mais de sua família do que dele. Herdara-os com o Santa Rosa. O meu grande senhor de engenho teria outro tipo. O irmão que morrera brigando, o capitão Quincas Vieira. Esse sim eu quisera que vivesse para o gozo da minha vaidade. Capítulo 27. Até que afinal conseguiram meu carneiro para montar. Devia pedi-lo ao tio Juca, ao primo Baltazar do Beleza, a todos os parentes que tinham rebanho. Um dia chegou um carneiro para mim. Já vinha manso e era mocho. Carneiro nascido para a montaria. Chamava-se Jasmim. Via chegar ao engenho os meninos do Zé Medeiros, do Pilar, cada um no seu carneiro arreado, esquipando pela estrada. E uma grande inveja enchia o meu coração. Comecei, então, a alimentar o sonho de ser dono também de um cavalinho daquele. E o sonho de menino é maior que de gente grande, porque fica mais próximo da realidade. O meu tomara conta de todas as minhas faculdades. E de tanto pedir, eu entrara na posse do objeto sonhado. Já tinha o meu carneiro Jasmim. Faltava-me a sela e os arreios. Sonhei também noites inteiras com o meu corcel todo metido nos seus arreios de luxo.
queria-os e, por fim, mandaram fazê-los em Itabaiana. Os canários do Santa Rosa iriam cantar sem a sedução da minha armadilha escancarada. Era todo agora para o meu carneiro chamado Jasmim. Conduzia-o de manhã para o pasto, levava água fria para ele beber, dava-lhe banho com sabonete, penteava-lhe a lã. E à tardinha saía para os meus passeios. Esses passeios sozinho, pela estrada, montado no meu jasmim penteado, arrastava-me aos pensamentos de melancólico. Deixava a dócil cavalgadura a rédeas soltas e fugia para dentro do meu íntimo. Pensava em coisas ruins, no meu avô morto e no que seria do engenho sem ele. Ouvia sempre dizer: quando o velho fechar os olhos, quem vai sofrer é a pobreza do Santa Rosa. E esta ideia da morte do velho José Paulino dominava as minhas cogitações. Quem tomaria conta do Santa Rosa? Quem pagaria os trabalhadores? O carneirinho, com o passo miúdo, andava os meus caminhos, e eu nem os olhava, embebido que estava nos meus pensamentos. Pensava muito em minha tia Maria. Ela estava se preparando para casar com o seu primo do Gameleira. Não sei quantas costureiras cosiam as suas camisas e as suas saias brancas. Bordavam letras nas fronhas, e ela comprava as rendas da terra que apareciam. Havia na horta um giral com craveiros trabalhando para o dia do casamento. Ia-se embora minha grande amiga. Mas um incidente qualquer me arrancava dessas cogitações e começava a ver a estrada de verdade. O Jasmim sabia andar os seus caminhos com segurança. Conhecia os atalhos e os desvios das poças d'água. Eu parava quase sempre pela porta dos moradores. As mulheres sem casaco, quase com os peitos de fora, faziam renda sentadas pelos batentes. Os filhos corriam para ver o meu carneiro e pediam uma montada. Ficava brincando com eles, misturado com os pequenos servos do meu avô, com eles subindo nas pitombeiras e comendo genipapo maduro, melado de terra, que encontrávamos pelo chão. Contavam-me muita coisa da vida que levavam, dos ninhos de rola que descobriam, dos preás que pegavam para comer, das botijas de castanha que faziam. Muitos deles, amarelos e inchados, coitadinhos, das lombrigas que lhes comiam as tripas. As mães davam-lhes jaracatiá, e eles passavam dias e dias obrando ralo com o passarinho. Cresciam e eram os homens que ficavam de sol a sol, no eito puxado do meu avô. As mulheres perguntavam pelas coisas do engenho, queriam saber de tudo, do casamento de minha tia, da saúde de todo mundo. E quando eu pedia água para beber, iam arear o caneco de Flandres para me darem a água barrenta de seu gasto. Na volta, não se esqueciam das lembranças, dos remédios que a tia Maria prometera. E me entregavam pacotes de renda. Diga a Maria Menina que é para o enxoval dela. E também plantavam craveiros pensando no dia do casamento da filha do senhor do engenho. O sol já quase escondido nas minhas caminhadas de volta. Por debaixo das cajazeiras, o escuro frio da noite próxima. O carneiro corria, e o medo daquele silêncio de fim de dia, daquelas sombras pesadas, fazia-me correr depressa com o meu corcel. Trabalhadores, de enxada no ombro, vinham do serviço para casa. Conversavam às gaitadas, como se as 12 horas do eito não lhe viessem pesando nas costas. Capítulo 28. O Santa Fé ficava encravado no engenho do meu avô. As terras do Santa Rosa andavam léguas e léguas de norte a sul. O velho José Paulino
tinha este gosto, o de perder a vista nos seus domínios. Gostava de descansar os olhos em horizontes que fossem seus. Tudo o que tinha era para comprar terras e mais terras. Herdara o Santa Rosa pequeno e fizera dele um reino, rompendo seus limites pela compra de propriedades anexas. Acompanhava o Paraíba com as várzeas extensas e entrava de Caatinga dentro. Ia encontrar as divisas de Pernambuco nos tabuleiros de pedra de fogo. Tinha mais de 3 léguas, de extrema a extrema. E não contente de seu engenho, possuía mais 8, comprados com os lucros da cana e do algodão. Os grandes dias da sua vida lhe davam as escrituras de compra, os bilhetes de cissa que pagava, os bens de raiz que lhe caíam das mãos. Tinha para mais de 4.000 almas debaixo de sua proteção. Senhor feudal ele foi, mas os seus párias não traziam a servidão como um traje. O Santa Fé, porém, resistira a essa sua fome de latifúndios. Sempre que via aqueles condados na geografia, espremidos entre grandes países, me lembrava do Santa Fé. O Santa Rosa crescera a seu lado, fora ganhar outras posses contornando as suas encostas. Ele não aumentara um palmo, e nem um palmo diminuíra. Os seus marcos de pedra estavam ali, nos mesmos lugares de que falavam os papéis. Não se sentiam, porém, rivais o Santa Fé e o Santa Rosa. Era como se fossem 2 irmãos muito amigos, que tivessem recebido de Deus uma proteção de mais ou uma proteção de menos. Coitado do Santa Fé! Já o conheci de fogo morto. E nada é mais triste do que um engenho de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína, que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério abandonado. Na bagaceira, crescendo, o mata-pasto de cobrir gente, o melão entrando pelas fornalhas, os moradores fugindo para outros engenhos, tudo deixado para um canto, e até os bois de carro vendidos para dar de comer a seus donos. Ao lado da prosperidade e da riqueza do meu avô, eu vira ruir, até no prestígio de sua autoridade, aquele simpático velhinho que era o coronel Lula de Holanda, com o seu Santa Fé caindo aos pedaços. Todo barbado, como aqueles velhos dos álbuns de retratos antigos, sempre que saía de casa era de cabriolé e de casimira preta. A sua vida parecia um mistério. Não plantava um pé de cana e não pedia um tostão emprestado a ninguém. Coitado do Lula, diziam os senhores de engenho em suas conversas. Atrasou-se. E o seu engenho perdera até o nome bonito. Chamavam-no somente de engenho do seu Lula. Diziam então que ele vivia de uma botija que arrancara do avô. As suas visitas ao Santa Rosa eram sempre de cerimônia. Tiniam na estrada as campainhas, e lá vinha o seu Lula com a família, com os cavalos magros de sua carruagem. Iam sempre para a sala de visitas, numa distância de estranhos que se encontrassem pela primeira vez. Neném do seu Lula, a sua filha, educara-se nos colégios de Recife. Falava diferente do meu povo. Eu olhava para ela, sentindo uma criatura que nunca tinha visto. Sentava-se como se estivesse de castigo, sem um movimento de vida, numa posição só, desde que entrava até que saía. E Dona Amélia, pequenina, petrificara-se também na etiqueta. Sabia tocar piano. Casara-se com o coronel Lula de Holanda no Recife. Para o Santa Rosa,
A visita dessa gente educada demais se tornava um suplício. A minha tia Maria nem tinha mais conversa. Os assuntos todos tinham ido embora. Ficávamos então calados, a olhar um para o outro até a noitinha, quando saíam. Nós nos interessávamos pelo cabriolé. As histórias de Trancoso falavam muito das carruagens. E Sinhá Totonha nos contava os seus romances, com princesas que andavam pelas estradas reais, em carros que tiniam as campainhas como o do seu Lula. Maria Borralheira perdera um sapato descendo de uma carruagem daquelas. Passava pelo Santa Fé quando ia para a escola. A mesma tristeza, todas as manhãs e todas as tardes. O mato tomando conta do engenho. E a várzea com ressocas acanhadas. Uns restos de cana que o tempo ia deixando viver, no meio do pasto grande. As casas dos moradores caindo. Morava numa melhor o velho José Amaro, sapateiro, que não plantava nada. Eu via o seu Lula na porta. Não tirava a gravata do pescoço. Mandava parar o cavalo para saber notícias do coronel José Paulino. Muito solene, muito parecido com aqueles senhores arruinados da Califórnia que a gente vê no cinema, com os americanos tomando conta das terras deles. Corriam histórias da casa do seu Lula. O povo de lá não comia. As negras viviam de jejum. Uma lata de manteiga era para um mês. As vacas trabalhavam nos carros de boi. E ele tinha dinheiro de ouro enterrado. Quando se ia a pé para o Pilar, via-se pela faxina de sua horta uma sua irmã maluca, Dona Olívia, andando de um lado para o outro, falando só. Com os cabelos todos brancos e soltos, nunca vi uma imagem tão pungente da dor. Não me contavam nada de sua vida. Parecia mesmo que não tinha história. O meu avô olhava para o seu vizinho com certo respeito. Dava-lhe a presidência da Câmara, como se quisesse corrigir com honrarias aquela crueldade do destino. Os moleques me contavam que o primeiro nome do Santa Fé fora Pegue Aqui, por favor. O pai do seu Lula era um unha de fome. Levantara o engenho com o povo que passava na estrada. Pegue aqui, por favor, e ia levantando a comieira, cobrindo a casa. E por isso ninguém ali ia para a frente. Aquele destino sombrio me preocupava. Nas visitas ao Santa Fé, demorava-me a olhar os quadros, os candeeiros bonitos, os tapetes, os móveis ricos de lá. Havia sempre uma nobreza naquela ruína. Dona Amélia tocava piano. E a conversa era sempre de cerimônia. A doida às vezes aparecia sentada num canto, olhando-nos de longe, com a boca bulindo, como se comesse as palavras. Ouvia-se um sussurro de todo aquele cochichar com o desconhecido. Uma noite, bateram à porta do engenho. Era uma carta do seu Lula chamando meu avô com urgência. Depois se soube. O velho estava dentro de casa como um leão enfurecido. Um doutor Luiz Viana queria roubar-lhe a filha. 2 negros com espingarda de caçar passarinho e o seu Lula de clavinote. A casa toda escorada de tranca. A filha e a mulher chorando no santuário. Tinha pegado uma carta combinando uma fugida. E dali a filha não saía, com ele vivo. Tudo aquilo, porém, era mais de sua imaginação. Ninguém queria roubar Dona Neném. Isso só serviu para a mangação de Cabroeira. Fizeram até versos com o roubo da moça. Seu Lula falava em voz alta, repetindo